Fala, povo lindo da minha vida, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais uma das nossas lives, né? Eu, tia Danizinho, está aqui, menino, já tô pingando só. Tô fazendo para vocês lives diárias, algumas dessas lives, todo dia, às 7h30 da manhã, temos lives aqui neste perfil do Instagram e também à noite e alguma durante a semana às 14 horas. Então, você que está aqui me acompanhando, para não deixar a peteca cair, 7h30, 14 horas, 18 horas, são as nossas lives todos os dias aqui no Instagram. Deixa eu dar uma boa noite a Raquel, a Lucinéia, a Vânia, ao Lourenço, a Fabiana e a Leila. Pessoal, hoje, eu não sei se vocês acompanharam nos stories que eu fiz agora à tarde. Eu andei pensando muito, eu já vinha conversando com ele desde ontem, né, a possibilidade de trazer para vocês um conteúdo diferente do que eu trago sempre aqui, tá? Eu sempre venho aqui falando para vocês sobre a mentalidade que vocês têm que ter para prosperar no negócio de vocês. Sempre trago aqui para vocês coisas sobre a gestão, as vendas, a precificação do seu escritório de arquitetura. Mas eu tenho recebido muitos directs de vocês angustiados, apreensivas com relação a toda essa situação, todo mundo trancado em casa, em quarentena, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, e aí muita gente fazendo Dani, como é que você consegue, cara, tá assim, se manter em equilíbrio, se manter serena no meio dessa confusão toda, como é que você consegue se manter trabalhando como se a sua vida não tivesse sido alterada? A minha vida, ela foi alterada sim, tá? Do mesmo jeito que a de vocês. Agora eu estou me esforçando profundamente para não deixar ela entrar no descompensamento. E uma coisa que eu venho fazendo desde outubro, onde nem se falava em coronavírus, não se falava em quarentena, não se falava em coisa nenhuma. Uma coisa que eu venho fazendo desde aí para cima, para o Instagram distribuir melhor essa live e mais gente ser impactada. Tá? O André vem falar pra gente. Oi, André, boa noite, querido. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tá bom o som aí? Tudo ótimo. É muito bom. Deixa eu botar um fone aqui, porque senão vai começar a dar microfonia aqui. Mas, assim, é muito bom ter você aqui, meu amigo André. Eu e o André, a gente faz parte de um grupo de empresários, né? Todo mundo tem os seus negócios digitais aqui em Recife. Né? A gente já se conhece há uns 4 anos, eu acho, não é isso, André? Isso, por aí. Mais ou menos há uns 4 anos. E há 4 anos que eu tive contato pela primeira vez com o trabalho que o André faz, né? Que é esse trabalho de EFT, ele vai explicar um pouco melhor. E eu, como eu disse, como eu escrevi nos stories para vocês, eu sempre fui uma das mais céticas com relação a tudo isso, porque é uma característica minha, a de ser cética, de não acreditar. Mas eu só passei a acreditar na hora que isso começou a envolver verdadeiramente a minha vida e a mudar a minha vida. Então, eu queria que tu explicasse, André, se apresentasse melhor e explicasse o que é EFT e como isso pode ajudar a esse meu povo todo aqui que está nessa ansiedade. Ok, então. Bom, o que eu faço é ensinar uma técnica que ajuda a curar emoções, pensamentos negativos, crenças limitantes, e até mesmo traumas dos mais profundos e mais intensos que você possa ter. Então a técnica vai desde liberar uma mágoa, um ressentimento, uma sensação de culpa que você tenha de alguma coisa do passado, ou até mesmo trauma de violência, de abuso, enfim, né? Ou de uma vida. Algumas pessoas tiveram durante a infância uma vida com abusos repetidos durante muitos e muitos anos. Então a gente consegue simplesmente curar esses traumas, limpar, tirar da sua energia, limpar da memória celular, né? Essas memórias, elas ficam retidas nas nossas células, elas ficam lá profundamente enraizadas no subconsciente. Então é uma técnica que você pode aprender a se auto-aplicar, e essa é a coisa boa também desse processo, que embora você possa fazer com um profissional, né? O Dani já fez comigo, eu já atendi ela. Isso. Mas você também pode usar para se autocurar. Então isso gera uma vantagem enorme, um empoderamento de você mesmo poder, quando está sentindo alguma coisa negativa, você ir lá fazer a aplicação e dissolver aquilo. Então, esses últimos dias eu tenho feito também várias lives, fazendo isso em grupo, né? Ontem eu fiz também
atendendo uma pessoa ao vivo no Instagram, e tenho feito também no YouTube para ajudar nesse momento que as pessoas estão vivendo. Então a gente tem ouvido aí falar, né, de pânico, desespero, medo de faltar dinheiro, medo de morrer, medo que a família adoeça e morra, incerteza, falta de perspectiva, medo de ir à falência, enfim, são tantos medos que têm acontecido. E quando a gente entra no estado do medo, acontecem duas coisas que são muito negativas, né? Então a sua criatividade ela fica completamente bloqueada. Então, ao invés de você tomar boas decisões agora, para você, quando sair dessa crise, estar melhor do que quando você entrou, você vai fazendo decisões ruins, que vão piorando ainda mais a situação. E a outra coisa que acontece é que o medo, ele baixa a sua imunidade. Isso a ciência já explica, e tem evidência, assim, toneladas de evidência de que quando você carrega emoções negativas, principalmente uma emoção, uma energia de medo intensa, a sua imunidade baixa. Você produz cortisol, que é o hormônio do estresse. E o cortisol deprime a imunidade. Você produz outros também hormônios que não favorecem a cura. Então você fica lá com a imunidade deprimida e aí você pode não só pegar o coronavírus, você pode gripar, você pode pegar outra doença mais séria também. E o seu corpo perde a habilidade de se autocurar. Então você não consegue, por exemplo, se recuperar de uma doença autoimune ou de uma doença crônica. E muitas vezes isso é estresse acumulado e você nem sabe disso. Você acredita que é por acaso, né? Então, existe uma falta de empoderamento. A gente não sabe o que é que causa e existe aí toda uma cultura e uma indústria que quer que você acredite que você é escravo disso, que você não controla isso, que você não tem o menor poder sobre isso. Quando, na verdade, você tem muito mais poder do que você imagina, tanto de ficar em paz, limpar suas emoções, se curar e manter a sua paz interior. Então, eu faço esse trabalho para ajudar as pessoas a chegar nesse estado maior de equilíbrio, paz e cura. E eu sou muito fã do trabalho do André, né? A gente participa desse grupo e eu acho impressionante que o mundo pode estar acabando e o André vai estar sempre desse jeito que você está vendo aqui. O mundo pode estar se destruindo, ele vai estar sempre nessa zona de equilíbrio que ele vive. E, cara, isso é uma coisa que a gente tem que buscar sempre, não só em tempos de quarentena, mas é para a vida, isso é uma aquisição para a vida. Quando eu aceitei lá, né, André vai fazer, Dani, por que a gente não faz uma sessão de FT? Né? Eu, naquele meu processo de não acreditar, de não querer, eu já vinha há 2 anos tendo uma crise de sinusite repetidas. Então, assim, a cada 2, 3 meses, eu estava ali acabada com a crise de sinusite, e aí eu ia para antibiótico, anti-inflamatório, e a garganta ficava ruim. E quando foi em novembro, eu tive a minha última crise de sinusite, e foi quando eu resolvi fazer as sessões com o André, e pasmem, de novembro para cá, eu não tive nem uma única crise. Não tive, minha gente, nem antialérgico, que aqui em casa era feito feijão, né? Tinha que tomar quase praticamente todo dia, nem antialérgico eu tô tomando. Né? Então, eu nem sabia disso, Dani. Eu nem sabia disso. Eu pensei que eu já tinha te dito. Pois é, nem antialérgico, André. Para você ter ideia, eu percebi que tinha faltado antialérgico quando eu fui comprar vitamina C e essas coisas todas aqui nesses dias para poder fazer uma imunidade maior para a gente. Mas eu não tinha nem percebido que eu já não estava tomando há tanto tempo que tinha acabado e eu não tinha notado. E detalhe, né? Então, né? assim, e detalhe para as pessoas, a gente não trabalhou nada doença física, trabalhamos só questões emocionais. Só. Isso foi que resolveu a sinusite. Veja só, a minha sinusite, que era algo crônico, o meu processo alérgico e de rinite, eu sou uma pessoa que espirra desde que nasceu. Minha gente, eu fui uma criança asmática, daquela criança chiadora, tá? Fui uma criança asmática, eu espirro desde que nasci. Minha gente, é muita rinite mesmo. Eu tinha crise de 7, eu cheguei um tempo na minha vida, não foi agora eu já estava bem melhor, de que de 7 dias na semana eu tinha 5 crises de rinite em 7 dias fácil. Por quê? Porque a minha imunidade não segurava, porque questões emocionais minhas me travavam. Cara, bicho, o André sabe explicar isso melhor do que eu. Mas a danada da sinusite era crônica. Eu estava sempre com isso aqui dolorido. E assim, eu lembro, né, que quando eu comecei esse processo inteiro que eu venho passando, desde 2017, de autocura mesmo, de procurar ser uma pessoa mais equilibrada, ser uma pessoa mais
consciente do que eu penso, do que eu sinto e eliminar o que eu não quero para minha vida, né? Sentimentos que são muito negativos e que são de repetição e que não me ajudam em nada. Eu lembro que eu fiz alguns treinamentos com relação a isso e o primeiro a perceber a mudança foi o André. Nem eu tinha percebido a mudança. Então, teve um dia que a gente chegou para uma reunião que a gente estava conversando e ele, de repente, parou a reunião e fez: o que foi que aconteceu com você? Você está diferente, tem alguma coisa diferente aí. Por quê? Porque ele percebeu a variação daquela zona sei lá, de raiva. Era isso, né? Eu acho que era grande o sentimento, era esse, de raiva que eu vivia. E depois disso, ele vem me ajudando muito. E por isso que eu trouxe o André aqui. Tá? Eu trouxe o André porque eu sei que vocês, quem aqui que está aqui na minha audiência, que está aí, tá com medo, né? Medo, vamos falar de medo agora, né? Tá com medo de verdade, tá com medo que as coisas não dêem certo, tá com medo que o escritório quebre, tá com medo de não ter dinheiro para manter as coisas, porque tá com medo de adoecer, tá com medo de tudo isso que o André falou. Levanta a mão aqui para a gente saber quantos de vocês estão preocupados e com medo de verdade, né? Porque, assim, a quantidade de direct que eu venho recebido com relação a isso me deixou bastante preocupada. Né? Aqui a Lilian, a Lucinéia já é minha aluna, né? Já tá, mas ainda assim tá com medo em tudo, né, Lu? Vamos lá, a gente vai ajudar. Ó, o pessoal do EFT aqui preocupado. Tamo Pedro, Ana Carolina. Olha só quanta gente preocupado, né? Esse medo não vai ajudar vocês a passar por essa quarentena. Esse medo não vai ajudar vocês, essa preocupação, esse medo, esse estresse, não vai ajudar vocês a manter a empresa de vocês funcionando, a manter o faturamento, a pensar, viu o que ele falou? A questão da criatividade da gente baixa. Por quê? Porque a gente passa o dia todinho, eu estava conversando com a Natana agora há pouco, passa o dia todo nesses grupos de WhatsApp, que só passa desgraça, né, André? A primeira providência, sair de 90% deles e ficar só do necessário, no essencial, né? Aqueles que botam você para cima, que tem coisa boa. Eu não fico em grupo que tem coisa negativa, assim. É uma coisa que contamina, né? Contagioso. Isso. É uma coisa que eu acho bacana no grupo que a gente participa, é que, cara, tá todo mundo lá. Quando alguém posta alguma coisa no grupo, posta uma solução, né, André? Não tô vendo a galera lá em pânico, lá se rasgando, se quebrando, porque muitos dos profissionais que estão lá fazem EFT. André, vamos lá. O que é que a gente pode fazer agora com esse povo que está aqui, que está morrendo de medo, que está preocupado, que está aflito, para que a gente ajude eles a reduzir esse sentimento de medo e de insegurança, né? Essa ansiedade pelos tempos que estão por vir? A gente vai fazer um exercício prático agora, tá? Com a técnica. Então, a primeira coisa que eu quero que você perceba é o seguinte: eu quero que você pense na pior coisa que pode acontecer. Qual o seu maior medo agora? Então, observa bem qual é o seu maior medo. Então, vamos supor assim: eu tenho medo do escritório quebrar, de não conseguir pagar as contas, tá? E qual é a consequência disso depois? Vai se aprofundando nisso. Eu tenho medo. E aí, se eu não conseguir pagar as contas, quebra e eu não consigo pagar o aluguel e, de repente, eu me vejo na rua sem ter onde morar. Então, mergulha fundo no que é exatamente que você tem medo e procura se aprofundar nisso. Eu tenho medo de adoecer porque eu tenho uma doença crônica e tenho medo de morrer e deixar minha filha, meu filho só sem ter renda, sem poder sobreviver. Eu tenho medo de faltar dinheiro e minha filha passa fome e eu passo fome junto com meus filhos. Então, procura pensar naquilo que você sente mais medo nesse momento. E observa quais são as imagens que vêm na sua mente. Devem vir cenas, situações, projeções mentais. Depois eu quero que você observe o que é que você sente no seu corpo quando você pensa nisso. Qual é a sensação que traz, porque toda emoção ela gera desconforto físico. Então, olha as imagens, né? Pensa no que você tem medo, olha as imagens e percebe qual é a sensação no seu corpo físico. Às vezes é no peito, às vezes é no estômago, às vezes é meio difuso pelo corpo. Percebe onde é que isso está. E eu quero que você gradue, numa escala de 0 a 10, a intensidade desse desconforto no seu corpo. Então, essa é a primeira parte do exercício, tá? Observar o que tem medo, observar as imagens e observar a sensação do corpo e graduar numa escala de 0 a 10.
A segunda parte do exercício é a técnica de liberação emocional, que é a EFT, que significa Emotional Freedom Techniques, técnicas de liberação emocional. E nessa técnica a gente vai combinar entrar em contato com a sensação que a gente já está fazendo agora, ao mesmo tempo que nós vamos tocar em alguns pontos do corpo, que são meridianos de acupuntura, para promover a liberação dessas emoções. Então eu vou falar algumas frases aqui, enquanto eu faço os toques nos pontos. Você em casa vai assistir, vai fazer junto comigo. Dani vai fazer também aí, vai todo mundo fazer junto, vai todo mundo se auto-aplicar. Tá, eu só desativei os comentários para que ninguém se concentre no que as pessoas estão falando e se concentre na técnica que o André está passando para vocês, que é muito importante, tá? Ótimo, é melhor mesmo. Então, eu vou fazer aqui algumas rodadas junto com vocês e a cada rodada você vai se perceber o que está mudando na sua emoção, se o pensamento está diferente, se ele está ficando um pouco mais longe, um pouco mais perto, enfim, vamos sentir o efeito da coisa, tá? Então, mesmo que você não conheça, que você não acredite, que você ache que isso não vai dar resultado, não importa. Faça junto comigo e depois você vai me contar aí nos comentários, né? Depois que o Dani liberar os comentários, você vai me falar o que foi que aconteceu, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos bater aqui nesse ponto. Eu vou falar algumas frases um tanto genéricas, né? Porque eu não posso falar exatamente o que cada um está sentindo, mas se você fizer sozinho, você pode falar exatamente aquilo que você sente, tá bom? Então, vamos lá. Mesmo que eu sinta esse medo, e aí em casa você repete o que eu estou falando. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta esse medo, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não saiba o que vai acontecer nas próximas semanas. Mesmo que eu não saiba o que vai acontecer nas próximas semanas. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu sinta essa tensão e ansiedade. Mesmo que eu sinta essa tensão e ansiedade. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profunda e completamente. Eu sinto medo. Eu sinto medo. Eu sinto tensão e ansiedade. Eu sinto tensão e ansiedade. Preocupação. Preocupação. Sensação de incerteza. Sensação de incerteza. Eu não sei o quanto tempo isso vai durar. Eu não sei o quanto tempo isso vai durar. É completamente imprevisível. É completamente imprevisível. E eu sinto medo. E eu sinto medo. Medo de ficar sem dinheiro. Medo de ficar sem dinheiro. Medo de quebrar. Medo de quebrar. Medo de não conseguir pagar as contas. Medo de não conseguir pagar as contas. Medo de adoecer. Medo de adoecer. Medo que alguém da minha família adoeça. Medo que alguém da minha família adoeça. Medo que alguém morra. Medo que alguém morra. As notícias chegam por todos os lugares. As notícias chegam por todos os lugares. Trazendo medo. Trazendo medo. Tensão. Tensão. Incerteza. Incerteza. Isso tem tirado a minha paz interior. Isso tem tirado a minha paz interior. Tem elevado a minha ansiedade. Tem elevado a minha ansiedade. Preocupação. Preocupação. A incerteza. A incerteza. É difícil ficar em paz. É difícil ficar em paz. Em um momento tão desafiador. Em um momento tão desafiador. Que ninguém sabe quando vai acabar. Que ninguém sabe quando vai acabar. E o estresse fica lá em cima. O estresse fica lá em cima. E o medo também. E o medo também. Então vamos lá. Terminou a rodada. É comum, durante o processo, né, tem gente que boceja, suspira, arrota, tem gente que sente sono. Mas o mais importante é você voltar a pensar naquela coisa que dá mais medo, aquela cena, aquela imagem, aquela possibilidade que você pensou que dava mais medo, e observar o que foi que aconteceu com essa imagem. Talvez ela tenha mudado um pouco, talvez tenha vindo outra cena na sua cabeça, talvez ela tenha se intensificado, talvez ela tenha ficado um pouco mais longe, e observar agora a sensação que ela provoca no seu corpo, que também pode ter mudado, pode ter se concentrado em algum lugar ou se espalhado, pode ter aumentado ou diminuído. Então fizemos a primeira rodada, vamos fazer mais 2, 3, 4, quanto tempo a gente tiver aqui na live, a gente vai fazer o exercício. E a cada rodada você vai se auto-observar mais uma vez, para ver o que é que vai acontecer, tá? E depois vocês vão contar aí nos comentários quando o Dani liberar. Vamos lá, vamos fazer mais um. Vamos lá. Mesmo que eu sinta esse estresse. Mesmo que eu sinta esse estresse.
Eu me aceito profunda e completamente. Eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu sinta esse medo. Mesmo que eu sinta esse medo. Eu me aceito profunda e completamente. Eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que a minha mente tenha sido tomada pela incerteza. Mesmo que a minha mente tenha sido tomada pela incerteza. Eu me aceito profunda e completamente. Eu me aceito profunda e completamente. Esse é um momento muito desafiador. Esse é um momento muito desafiador. E a minha mente foi tomada pela incerteza. E a minha mente foi tomada pela incerteza. E pelo medo. E pelo medo. Que se manifesta no meu corpo. Que se manifesta pelo meu corpo. Em forma de angústia. Em forma de angústia. De tensão. De tensão. A respiração fica mais curta. A respiração fica mais curta. O coração acelera. O coração acelera. E os pensamentos negativos chegam sem pedir licença. Os pensamentos negativos chegam sem pedir licença. E invadem a minha mente. E invadem minha mente. E eu fico vendo essas imagens. E eu fico vendo essas imagens. E sofrendo com isso. E sofrendo com isso. Medo de ficar sem dinheiro. Medo de ficar sem dinheiro. Medo de quebrar. Medo de quebrar. Medo de passar necessidade. Medo de passar necessidade. Medo de ficar endividado. Medo de ficar endividado. Medo de adoecer. Medo de adoecer. Medo que alguém da minha família adoeça. Medo que alguém da minha família adoeça. Medo do caos social. Medo do caos social. Medo do caos financeiro na sociedade. Medo do caos financeiro na sociedade. Ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe o que vai acontecer. E ninguém tem a resposta. E ninguém tem a resposta. E essa incerteza me traz muito medo. E essa incerteza me traz muito medo. Insegurança. Insegurança. Sensação de falta de controle total. Sensação de falta de controle total. Vamos lá. Então, para mais uma vez. Se observa de novo. Vai lá naquilo que você pensou que traz mais medo para você. Observa como é que está a imagem. Se está diferente, se está mudando para outra cena, para outra situação. De repente o medo mudou, não é mais aquele que você falou. E pode ser que venha outro medo. De repente a imagem pode ter se aproximado, pode ter se distanciado. E observa a sensação no seu corpo. Se está mais intensa, menos intensa, se mudou de lugar. À medida que a gente vai fazendo, né, só fizemos 2 rodadas por enquanto. Mas algumas pessoas provavelmente já devem estar sentindo alguma diferença. À medida que a gente vai fazendo, a tendência é que as imagens comecem a ficar mais distantes. Aqueles pensamentos negativos começam a perder a força e vai ficando mais assim, difícil até de contaminar você. Você pensa naquilo e vai deixando de fazer sentido. E o corpo também vai ficando no estado mais tranquilo. Então, e aí você vai chegando, né, com mais rodadas, em sentimentos de aceitação, de compreensão, de aceitação, compreensão, tranquilidade, paz interior, mesmo diante da situação externa. A situação externa não mudou, ela está igual, mas você vai ficando mais próximo, sabe, de um centramento assim que é meio que inabalável, que não importa o que está acontecendo, porque no fundo a gente sofre com as nossas projeções mentais. O que a gente sofre é isso, né? Então você está, provavelmente nesse momento você está numa situação onde não tem nada acontecendo ao seu redor, né? Você está sentado na cadeira, assistindo essa live, mas a sua mente fica lá projetando cenários, e são esses cenários que trazem o medo e as sensações ruins. Então a gente começa a voltar para o presente. O que é voltar para o presente? É parar de ficar sonhando, tendo pesadelo enquanto está acordado. Que o pesadelo é quando está acordado. O que é o pesadelo quando está acordado? É assim, vou quebrar, aí não sei como é que eu vou pagar as contas, e se isso acontecer, e se eu passar fome, e se meu filho isso, e se meu pai morrer, e se minha mãe... Então é igual um pesadelo enquanto você está acordado. É isso que acontece. Então a gente vai dissolvendo a energia presa, as emoções que geram esses pensamentos. Vamos lá, vamos fazer mais uma? E aí depois, né, se você quiser abrir um pouquinho só para o pessoal comentar, é isso, abre um pouquinho, depois fecha de novo. Vamos lá. Beleza. Mesmo que eu sinta esse medo e ansiedade. Mesmo que eu sinta esse medo e ansiedade. Eu me aceito profundo e completamente.
Eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha nenhum controle sobre a situação atual, Mesmo que eu não tenha nenhum controle sobre a situação atual, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não saiba lidar com a incerteza, Mesmo que eu não saiba lidar com a incerteza, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profunda e completamente. Eu sinto medo. Eu sinto medo. Eu não sei lidar com a incerteza. Eu não sei lidar com a Eu incerteza. não sei lidar com a falta de controle. Eu não sei lidar com a falta de Eu controle. pensava que eu tinha controle sobre alguma coisa da minha vida. Eu pensava que eu tinha controle sobre alguma coisa da minha vida. Agora ficou muito evidente que eu não tenho. Agora ficou muito evidente que eu não tenho. Eu não sei o que vai acontecer nas próximas semanas, Eu não sei o que vai acontecer nas próximas nos semanas, próximos meses. nos próximos meses. Isso me traz muita incerteza, E isso me traz muita incerteza, ansiedade, ansiedade, preocupação, preocupação, angústia. angústia. E começam a surgir cenários de medo na minha mente. E começam a surgir cenários de medo na minha mente. Imagens que vão surgindo. Imagens que vão surgindo. Medo de ficar sem dinheiro. Medo de ficar sem dinheiro. Medo de passar necessidade. Medo de passar necessidade. Medo de ficar endividado. Medo de ficar endividado. Medo de adoecer. Medo de adoecer. Medo do que vai acontecer com a sociedade. Medo do que vai acontecer com a sociedade. Quanto tempo vai demorar para recuperar isso? Quanto tempo vai demorar para recuperar Ninguém isso? sabe. Ninguém sabe. A incerteza tomou conta. A incerteza tomou conta E eu sinto medo. e eu sinto medo. Antes eu pensava que eu tinha algum controle. Antes eu pensava que eu tinha algum controle. E agora eu vi que não. Agora eu vi que não. Observa mais uma vez. Então, bocejar, suspirar, bem comum disso acontecer. Vai de novo na imagem, no que pior pode acontecer. Pensa de novo nisso. E me fala como é que você se sente nesse momento. Tá? Então, observa, né, se mudou a sensação, se mudou a imagem. O que foi que aconteceu com você? A gente fez 3 rodadas. A gente vai fazer mais ainda. Mas é bem provável que você já tenha sentido alguma movimentação. Isso, eu peço a abrir os comentários agora, quem quiser dizer como é que está sentindo, como é que está passando por isso tudo, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fiz a nossa sessão de EFT, eu chorei bastante, então talvez alguns de vocês também se emocionem como eu me emocionei nesse processo. Aí a Lucinéia já dizendo que está mais tranquila. Minha gente, EFT é poderosíssimo. É poderosíssimo. Você não tem noção de como essa ferramenta que o André está aqui, com toda a generosidade do mundo, passando para a gente, como ela vai te ajudar. Aqui, a Lucinéia dizendo que chorou na segunda rodada, né? Isso, é. Às vezes acontece, de intensificar no começo, e aí depois você vai sentindo um alívio. E o choro também é uma forma de liberação emocional. Então, às vezes a gente começa a fazer a técnica e vai, sabe, trazendo à tona aquilo que está preso lá dentro. E a pessoa vai e solta aquilo. Aí pode sair em forma de bocejo, pode sair em forma de choro, pode sair em forma de arrota, ou pode simplesmente sair em forma de suspiro também. A pessoa sente assim, ó, sabe, uma suspirada. Ou não, ela só sente uma calma e aquilo vai saindo. Né? Eu vi aqui, né, relato de bocejo também. Isso, ó, o pessoalzinho que fez em família lá, a Débora, né? Que bom, minha gente. Vamos fazer outra rodada, André. Eu desligo aqui os comentários e a gente faz mais uma rodada para deixar todo mundo na tranquilidade que vocês precisam. Deixa eu ver aqui, peraí. Vamos lá. É bom a gente fazer assim, né? Pelo menos umas... A gente fez 3, fazer umas 4, 5 no mínimo para ir trazendo essa sensação maior de paz. Quanto mais a gente faz, mais a gente ajuda a aliviar. Espera aí que eu tô com dificuldade de tá dando pau aqui para eu... Para parar os comentários, né? Isso, desativar comentários, pronto. Vamos lá então, tá? Mesmo que eu sinta esse estresse e essa ansiedade. Mesmo que eu sinta esse estresse e essa ansiedade. Eu me aceito profunda e completamente. Eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha sido tomado pelo medo. Mesmo que eu tenha sido tomado pelo medo. Eu me aceito profunda e completamente.
Eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não saiba lidar com esse momento. Mesmo que eu não saiba lidar com esse momento. Eu me aceito profunda e completamente. Eu me aceito profunda e completamente. Eu sinto tensão e medo. Eu sinto tensão e medo. Estresse e ansiedade. Estresse e ansiedade. Os pensamentos não param na minha mente. Os pensamentos não param na minha mente. Imagens negativas surgindo. Imagens negativas surgindo. Projeções negativas do futuro. Projeções negativas do futuro. E as notícias que eu ouço todos os dias E as notícias que eu ouço todos os dias alimentam esses pensamentos. alimentam esses pensamentos. Pensamentos de incerteza. Pensamentos de incerteza. Pensamentos de dúvida. Pensamentos de dúvida. Pensamentos de medo. Pensamentos do medo. Pensamentos de escassez. Pensamentos de escassez. Falta de dinheiro. Falta de dinheiro. Medo de não conseguir pagar as contas. Medo de não conseguir pagar as contas. Medo de passar necessidade. Medo de passar necessidade. Medo do futuro. Medo do futuro. Medo de adoecer. Medo de adoecer. Medo que alguém da minha família adoeça. Medo que alguém da minha família adoeça. Medo do caos social e financeiro. Medo do caos social e financeiro. São tantas notícias chegando o tempo todo. São tantas notícias chegando o tempo todo, Por todos os lados. por todos os lados. Existe uma tensão emocional no ar. Existe uma tensão emocional no ar, Que eu acabo absorvendo. que eu acabo absorvendo. E que eu nem me permito sentir tranquilidade. E que eu nem me permito sentir tranquilidade. Às vezes pode parecer até algo irresponsável sentir tranquilidade. Às vezes pode parecer até algo irresponsável sentir tranquilidade. Parece que eu tenho que sentir essa tensão o tempo todo. Parece que eu tenho que sentir essa tensão o tempo todo. Parece que eu não posso relaxar. Parece que eu não posso relaxar. Parece que eu tenho que sentir ansiedade e medo. Parece que eu tenho que sentir ansiedade e medo. Eu não consigo soltar esses pensamentos Eu não consigo soltar esses e pensamentos. ficar em paz. E ficar em paz. Vamos parar um pouquinho. Então é isso. Volta de novo na imagem, no que você pensou. E sente de novo no seu corpo como é que você está, o que está causando. E foca sempre naquilo que mais incomoda você. Qual a imagem, qual o pensamento, qual é a projeção mental. Então a tendência é que isso vá se esvaindo. Aquela imagem que era bem nítida, ela começa a ir para longe, se dissipa de repente. Aí você não consegue mais nem ficar pensando naquilo. E aí você vai chegando no estado de presença. O que é o estado de presença? Você está aqui, no agora. Não está projetando nada, nem no futuro, nem no passado. Está aqui, estou aqui, sentado na cadeira, vendo a live. Estou perfeitamente bem nesse momento. Qual o problema que existe nesse momento, no aqui e agora? Nenhum. Se você for olhar no aqui e no agora, não tem nenhum problema. Só tem problema quando você começa a fazer projeção mental. Imaginar o que pode acontecer. E é sempre assim. E ainda quando você está na situação, né, sei lá, que acontece alguma coisa, também naquela situação você está sofrendo porque você está pensando coisas e projetando mais coisas. E aí surge o medo, aí o estresse ele se eleva, produz cortisol no seu corpo. Então essa questão da criatividade ficar bloqueada é um processo fisiológico mesmo. Você sente medo, o cortisol é liberado. Quando o cortisol é liberado, você entra num estado de luta ou fuga, que é como se você estivesse sendo ameaçado fisicamente naquele momento. Imagina você está numa floresta e chega um animal selvagem. Você ali tem que proteger a sua vida, tem que lutar ou fugir. Só que na sociedade moderna, a gente não passa mais por esse tipo de situação, praticamente. Porque a gente vive numa sociedade que é protegida. Então, você raramente se depara com a situação real que ameaça a sua vida. Todos os nossos medos são apenas pensamentos. É medo da violência. Você nem passou por uma violência, mas você fica projetando medo da violência. Você não está passando fome, mas você tem medo de perder o emprego e passar fome. Você tem medo de quebrar o negócio e ficar endividado. Você tem medo do chefe cobrar você, medo do cliente falar alguma coisa, medo de ser rejeitado, tudo são pensamentos. Raramente tem algo realmente assim físico que ameaça você. Só que quando é algo físico que ameaça, o que acontece? Aquela ameaça ela passa muito rápido.
Então, você encontrou um animal feroz, você se salvou, a ameaça foi embora. E aí você consegue voltar ao seu estado normal. Agora, quando são esses pensamentos de medo, o que acontece é que eles não vão embora. Você fica alimentando, projetando aquilo o tempo inteiro. Então, o cortisol, ele nunca baixa, ele está sempre mais elevado. E aí, quando o cortisol está elevado, o seu corpo está sempre nesse estado de luta ou fuga. Quando você está no estado de luta ou fuga, a criatividade ela é bloqueada, porque naquele momento não interessa ser criativo para resolver soluções da vida e melhorar de vida. O que importa é salvar a sua vida. Então, o cérebro, ele bloqueia mesmo, tá? Então, você fica ali com o seu espaço de criatividade completamente bloqueado. A sua energia vai toda para os seus músculos, para você lutar ou fugir. A sua digestão fica mais lenta. A sua imunidade também não ganha energia para funcionar, porque o que importa naquele momento é lutar ou fugir. Então, se entrou um vírus, uma bactéria, naquele momento não é o mais importante. Você tem que salvar a sua vida naquele momento. Depois que você salvar a sua vida, aí o seu corpo pode lutar contra as infecções, se autocurar. Então, você fica permanentemente no estado crônico de medo, estresse crônico, cortisol crônico aumentado, imunidade baixa cronicamente, falta de criatividade, e isso não acaba, né? Então, liberando essas sensações, você vai voltando para o seu estado normal. Então, é bom a gente explicar, às vezes, esse processo para ficar mais claro. Deixa eu contar uma coisa que aconteceu comigo quando eu comecei a fazer EFT, né? No período que eu comecei, que André fez a primeira sessão comigo, eu tinha dito até para ele, né? André, eu acho que o meu cortisol está muito alto, né? Eu não consigo dormir direito, o meu sono ele é todo picado durante a noite. E assim, eu tinha essa questão da sinusite, a imunidade baixa, então eu vinha de 2 anos de um período de muito estresse e estava com cortisol alto. E aí a gente fez as sessões de EFT, eu continuei fazendo aqui em casa também. E aí o que é que acontece? Isso foi em novembro, mais ou menos. Em janeiro, eu fui para um médico que o próprio André me indicou, né, para fazer um check-up geral, para medir inclusive o meu cortisol. E quando eu contei a situação toda para o médico fez, seu cortisol deve estar bem alto. E quando chegou o resultado dos exames, estava muito abaixo do que o médico esperava que tivesse. Provavelmente, se eu tivesse medido esse cortisol lá em novembro, antes da gente começar a fazer, ele tinha dado assim, na lua, né? Super alto. E assim, é isso que eu trouxe o André aqui. Primeiro, porque eu confio, assim, loucamente no trabalho dele, né? Loucamente, de verdade. Porque ele me ajudou e me ajuda muito sempre com o equilíbrio dele. E eu queria muito que vocês entrassem nisso também. Porque é algo que vai fazer muita diferença na vida de vocês nesse período de quarentena, né? Manter o equilíbrio, manter a razão, manter a serenidade e o estado presente, né, André? Isso que você falou para mim. Eu acho que foi o maior ganho que a EFT me trouxe até hoje, foi fazer um esforço profundo para estar no estado presente, né? Hoje, que dia é hoje? Dia 21, né? Acho que é 21. Dia 21 de março, às 6 e pouca da noite, né? 22. O que é que tá... 22, né? 22 de março, às 6 e pouca da noite. O que é que está acontecendo realmente na minha vida? Eu estou trancada na minha casa com o meu filho de quarentena, nós dois juntos. A gente está passando o dia se revezando entre brincar, eu trabalhar no que eu faço para vocês e nos meus projetos. Ele joga o videogame dele. Não sei. Comida faltou na minha casa? Não. Remédio faltou na minha casa? Não. Tem alguém doente aqui, na minha família? Cara, por perto, alguém doente, quando eu falo de alguém doente, eu tô falando de alguém realmente doente. Eu não tô falando de alguém que esteja com resfriado, que nem é o corona. Eu tô falando de uma pessoa que esteja realmente doente na sua família, né? Que inspire cuidados reais. Se você não tá vivendo esse cenário, acaba com isso. Entenda que o seu cenário é outro. Seu cenário é um momento em que você está se capacitando, é um momento que você está estudando, é um momento que você está tendo a oportunidade de estar mais próximo da sua família. E que bom, né? Coisa que a gente tem tanta dificuldade de fazer, né, André? Ficar próximo da família por causa da correria, da loucura do dia. Pois é, quem estava reclamando aí de falta de tempo, olha aí.
tá aqui. E aí, quando o tempo chega, o que é que a gente faz? Continua a reclamar, né? Exato. Vamos fazer mais um pouquinho? Vamos fazer mais. Depois abre comentário se quiser, pergunta como é que você está sentindo, tá bom? Fazer mais 2 rodadas. Vamos lá. Tá joia. Mesmo que seja difícil lidar com essa incerteza. Mesmo que seja difícil lidar com essa incerteza. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha sido tomado pelo medo. Mesmo que eu tenha sido tomado pelo medo. E pelas projeções mentais. E pelas projeções mentais. Que tiram a minha paz interior. Que tiram a minha paz interior. Eu me perdoo. Eu me perdoo. E me aceito profunda e completamente. E me aceito profunda e completamente. Mesmo que a minha mente e o meu corpo estejam acelerados. Mesmo que a minha mente e o meu corpo estejam acelerados. Com tantos pensamentos. Com tantos pensamentos. E tanta negatividade. E tanta negatividade. Eu me perdoo. Eu me perdoo. E me aceito profunda e completamente. E me aceito profunda e completamente. Nos últimos dias a minha mente tem sido tomada. Nos últimos dias a minha mente tem sido tomada. Por uma enxurrada de pensamentos negativos. Por uma enxurrada de pensamentos negativos. E imagens mentais. E imagens mentais. Que trazem sofrimento para mim. Que trazem sofrimento para mim. Imagens e pensamentos onde eu me vejo sem dinheiro. Imagens e pensamentos onde eu me vejo sem dinheiro. Onde eu me vejo passando aperto financeiro. Onde eu me vejo passando aperto financeiro. Passando necessidade. Passando necessidade. Imagens mentais de doenças. Imagens mentais de doenças. Em mim e na minha família. Em mim e na minha família. Imagens que me trazem medo. Imagens que me trazem medo. Uma sensação de incerteza toma conta de mim. Uma sensação de incerteza toma conta de mim. Falta de controle. Falta de controle. Angústia. Angústia. Ansiedade. Ansiedade. Estresse elevado. Estresse elevado. Dificuldade de focar no momento presente. Dificuldade de focar no momento presente. Em fazer o que eu posso fazer. Em fazer o que eu posso fazer. O que está ao meu alcance. O que está ao meu alcance. Tem coisas que realmente eu não controlo. Tem coisas que eu realmente não controlo. E é difícil abrir mão disso. E é difícil abrir mão disso. E eu fico me debatendo por dentro. E eu fico me debatendo por dentro. Querendo fazer alguma coisa. Querendo fazer alguma coisa. Que não é possível fazer. Que não é possível fazer. Ansioso por acabar logo essa fase. Ansioso para acabar logo essa fase. E tudo isso me deixa tenso e com medo. Tudo isso me deixa com medo. Então vai lá, pensa de novo no que pior pode acontecer. Observa de novo o seu corpo e a sua mente. Vou fazer mais uma rodada agora. Nessa rodada eu vou falar umas coisas mais positivas, né? Então, quando a gente faz EFT, Tá. a gente fala exatamente o que a gente está sentindo. Algumas pessoas estranham isso, né? Mas, André, eu vou falar as coisas negativas que eu estou pensando, não vai reforçar. Não, pelo contrário. Quando você faz EFT, você está limpando aquelas coisas negativas. Por isso que você fala sobre elas. Não é um processo de você fazer afirmações positivas para desviar o pensamento daquilo que é negativo. Não. É um processo de entrar em contato com a emoção, com a negatividade, com a sujeira, com o que está doendo, incomodando, e limpar aquilo. Então, por isso que a gente fala. E por que é que não reforça? Porque os toques nos meridianos limpa essa negatividade. Se você só afirmar isso, sem fazer EFT, obviamente que vai estar reforçando, né? Mas aqui o processo é de limpeza. Então é como se fosse uma faxina. Você está pegando a sujeira pesada, está mexendo nela para ela ir embora, para ela ser varrida. Mas vamos lá, essa rodada André, vai ser um deixa eu pouco só... diferente. Tá. Eu acho que tu falasse isso no começo, mas é só para reforçar para quem chegou depois. Chamam também de acupuntura sem agulha, né, André? Isso, é porque esses toques que a gente está dando são meridianos de acupuntura. Cada pontinho desse é um meridiano de acupuntura, faz energia circular e vai limpando essas emoções negativas. É isso. Joia. Tá bom? Então vamos lá, vamos fazer mais uma rodada aqui. Essa vai ser mais liberação, falando coisas mais positivas. Mesmo que eu sinta esse medo dentro de mim. Mesmo que eu sinta esse medo dentro de mim. Eu me perdoo. Eu me perdoo. Me aceito profundo e completamente.
E me aceito profunda e completamente. E escolho liberar esse medo. E escolho liberar esse medo. Mesmo que as imagens negativas surjam na minha mente, Mesmo que as imagens negativas surjam na minha mente. eu me perdoo. Eu me perdoo. Me aceito profunda e completamente. E me aceito profunda e E completamente. escolho dissolver essas imagens. E eu escolho dissolver essas imagens. Mesmo que eu tenha sido tomado pelo estresse nos últimos dias. Mesmo que eu tenha sido tomada pelo estresse dos últimos dias. Eu escolho ficar em paz Eu escolho ficar em paz. e me libertar do estresse. E me libertar do estresse. Eu escolho liberar esse medo. Eu escolho liberar esse medo. Eu escolho dissolver essas imagens de medo. Eu escolho dissolver essas imagens de medo. Eu escolho liberar as tensões do meu corpo. Eu escolho liberar as tensões do meu corpo. As tensões presas no peito. As tensões presas no peito. As tensões da minha respiração. As tensões da minha respiração. Eu escolho respirar livremente. Eu escolho respirar livremente. Eu escolho dissolver o estresse e a ansiedade. Eu escolho dissolver o estresse e a ansiedade. Eu escolho ficar em paz nesse momento. Eu escolho ficar em paz nesse momento. Eu escolho entrar em contato com a minha essência mais profunda. Eu escolho entrar em contato com a minha sensação mais profunda. Com a minha essência mais profunda. A minha essência mais profunda. Que é um lugar de paz inabalável. Que é um lugar de paz inabalável. Eu escolho entrar em contato com essa essência. Eu escolho entrar em contato com essa essência. Que há muito tempo eu me afastei dela. Que há muito tempo eu me afastei dela. E agora eu escolho voltar para casa. E agora eu escolho voltar para casa. Entrar em contato comigo mesmo. Entrar em contato comigo mesmo. Dentro de mim existe esse lugar. E dentro de mim existe esse lugar. De paz absoluta. De paz absoluta. Que não depende de circunstâncias externas. Que não depende de circunstâncias externas. Eu escolho ficar em paz agora. E eu escolho ficar em paz agora. Eu escolho sentir confiança. Eu escolho sentir confiança. Eu escolho sentir paz interior. Eu escolho sentir paz interior. Eu escolho sentir gratidão pela vida. Eu escolho sentir gratidão pela vida. Eu escolho sentir gratidão pela existência. Eu escolho sentir gratidão pela existência. Pelo meu eu verdadeiro. Pelo meu eu verdadeiro. Eu escolho entrar em contato comigo mesmo. Eu escolho entrar em contato comigo E mesmo. passar por esse momento desafiador. E passar por esse momento desafiador. Ancorado em quem eu sou de verdade. Ancorada em quem eu sou de verdade. Paz. Paz. Tranquilidade. Tranquilidade. Confiança. Confiança. Gratidão. Gratidão. Compaixão. Compaixão. Apreciação. Apreciação. É isso que eu sou de verdade. É isso que eu sou de verdade. E eu escolho me lembrar disso. E eu escolho me lembrar disso. Okay. Então essa é uma rodada um pouco diferente para ajudar a ancorar um estado de paz. Mas vamos lá, vamos saber como é que o pessoal sentiu, né? Vamos lá. Acabei de liberar os comentários, minha gente. Como é que foi para vocês passar por isso tudo, né? Como foi viver essa experiência aqui da FT, né? Que o André proporcionou pra gente. André que tá aí também de quarentena, tem filho pequeno, tá em casa, né? Foi massa, não foi, Lu? A Luciné aqui. Foi muito legal. Eu vou deixar essa live salva, tá? Quem entrou no meio, quem entrou aqui já tinha começado, não se preocupe, eu vou deixar essa live salva para que vocês vão ter 24 horas para assistir ela quantas vezes vocês quiserem. Aqui a Ana dizendo, eu amo FT, eu também. Nunca pensei que eu ia dizer isso. Se há um ano atrás alguém me dissesse que eu ia estar aplicando FT, eu ia dizer que não ia, né? Mas como é bom, né? Como foi bom o André ter me trazido para esse mundo e como eu estou conseguindo passar por tudo isso que a gente está passando com muito mais tranquilidade, com muito mais equilíbrio. E eu acho interessante, André, aquilo que eu estava falando no começo da live antes de você entrar. Que assim, é engraçado que lá no grupo que a gente participa, quase todo mundo faz ou já fez a EFT, né?
É um dos grupos que está mais em paz que eu conheço, é o da gente lá. Não, bicho, isso não pode ser coincidência. Não pode ser coincidência de jeito nenhum. A turma lá está em paz, o que é compartilhado são sempre questões positivas sobre o nosso negócio, questões de esperança, né? A gente está acompanhando de perto a questão das medicações que estão sendo testadas, né? Das vacinas que estão sendo testadas, porque daqui a pouco a gente vai sair disso e eu acredito nisso de verdade. Eu não estou falando para vocês, todo dia eu estou aqui, minha gente, eu estou fazendo live para vocês todo dia, eu não estou falando isso aqui porque é algo que eu quero ser a otimista da história, porque eu estou falando sobre o que eu acredito de verdade, né? Eu acredito e eu tenho certeza que é sobre isso que o André acredita também, né, André? Sim, sim, com certeza. Cuidar do estado emocional é a coisa mais preciosa, a coisa mais importante que você possa fazer por você. Porque nessa quarentena, se você perder a sua sanidade mental, nada vai funcionar na sua vida, né? Você vai tomar decisão ruim, você vai prejudicar a sua imunidade, o seu corpo. E eu acho que a gente tem que manter uma rotina no nosso dia a dia também, né? Você tá de quarentena, tem que manter a atividade física acontecendo, tem que estar cuidando do seu emocional. Quem medita tem que estar fazendo a meditação. Eu estou fazendo exercício em casa agora. Então, procura aqui no YouTube. Saiu lá do CrossFit, teve que parar o CrossFit e tá malhando em casa agora, né, André? Exato. Ligo aqui, procura aqui no YouTube exercício e tem, né? Tem muita coisa hoje gratuita. Ainda bem que a gente tem essa fase. Você imagina quando as pessoas ficavam confinadas em casa em tempos de guerra, que não tinha nada assim, não tinha internet, você não podia se comunicar com ninguém, uma coisa que ia demorar anos para terminar, isso aqui vai passar daqui a, sei lá, vai passar, não é uma coisa que vai durar para sempre. Então as pessoas ficavam anos confinadas, trancadas, numa escassez e sem saber quando é que aquilo ia acabar. Então a gente está vivendo uma época que tem, assim, um momento que a gente nunca pôde viver na história, né? Tanta conexão. Isso. Mesmo assim, isolado, tá em contato com as pessoas. Estamos em grupo, né? A gente consegue estar isolado e ainda assim estar em sociedade, estar em grupo. E não aquela micro-sociedade só da família. A gente está falando de uma sociedade mesmo. Nós estamos em contato com os nossos amigos, com a família que está longe, com todo mundo. E o que eu acho bom da gente reforçar aqui, né, André, é o seguinte. Pessoal, a gente está vivendo tudo isso no momento em que a ciência avança a galopes, tá? A gente está vivendo tudo isso no momento em que a ciência avança muito rápido. Você imagine se isso tivesse acontecido lá na década de 20, né? Em que a ciência avançava devagar, em que a gente tinha poucos recursos farmacêuticos, poucos recursos de cura mesmo, minha gente. A gente não conhecia aqui com a gente. Então, eu acho que o André oscilou a conexão dele. Deixa eu ver se eu consigo botar ele de volta aqui. Né? Então, vocês entendam que a situação da gente é muito melhor do que a situação de tantas pessoas que viveram isso em outros períodos, né, André? A gente está vivendo um momento difícil, sim, um momento que vai passar. E que, minha gente, milhões de pessoas estão trabalhando para que esse momento passe, né? Exato. A gente está numa época muito privilegiada, né? Nunca teve tanto recurso, nunca tantas mentes juntas puderam trocar experiências, trocar ideia. Então, realmente, é uma grande mudança na humanidade que está acontecendo, um salto de consciência. As pessoas abertas, por exemplo, para fazer um trabalho como esse, que há uns anos atrás, há 25 anos atrás, sei lá, era muito mais difícil as pessoas se abrirem para isso. Nossa, que coisa sem sentido. Hoje, em todos os lugares que eu vou, não importa onde eu vá, e eu conheço muitos empreendedores, né, homens, inclusive, que têm uma mente mais racional ainda, mais ceticismo. Não importa onde eu vá, quando eu falo sobre esses assuntos, todo mundo está aberto para ouvir, tem interesse de ouvir, quer saber mais, porque é a mudança mesmo de estado de consciência que está havendo. Isso é um processo coletivo. E é uma evolução para essa conexão. E uma prova dessa evolução é o que acontece também no nosso mundo externo. Por exemplo, o surgimento da internet, o que é? É conexão entre as pessoas também. Isso. Então, isso só foi possível surgir a internet para conectar todo mundo do mundo inteiro, porque está havendo isso também internamente.
é uma abertura que está se criando para isso. Se não tivesse sido criado isso internamente, não conseguiria criar isso no mundo externo, né, fisicamente. Então, soluções vão surgir. Na verdade, as soluções elas já existem, né, para essa crise. Elas já existem. E eu sei de várias coisas que podem ser feitas e que o que demora um pouquinho, às vezes, é a chegar. Tem forças contrárias também que, às vezes, barram isso, mas a solução já existe, elas vão chegar para a gente e a gente vai sair dessa fase mais rápido do que se possa imaginar. Eu acredito nisso. Eu acredito também, André, e eu acredito muito nisso que você falou. Tudo que existe hoje fisicamente, né, cara, de uma garrafa como essa a essa conexão que a gente tem hoje, essa possibilidade de trabalho à distância que a gente tem hoje, ela só existe hoje porque um dia ela surgiu na mente e no coração de uma pessoa, né? Tudo que existe, não existe nada que não tenha sido criado primeiro no campo mental para depois virar algo físico nas nossas mãos, né? E, cara, a gente tem que criar o que a gente quer ver fisicamente, né? Então, o que é que a gente quer ver fisicamente? Todo mundo de volta às ruas, todo mundo de volta ao consumo, todo mundo de volta à sua vida normal, as crianças na escola, a gente aqui, né, a gente nas obras, a gente nos trabalhos, voltando a fazer as nossas atividades físicas nos locais que a gente está trabalhando. Então, vamos pensar e vibrar neste sentido. E vamos parar de pensar em vibrar num mundo onde está todo mundo enclausurado. Vamos construir isso primeiro, para que a gente consiga reforçar, né? E não, é feito o André disse, não é só ficar sendo aquela pessoa otimista que está tentando fugir do sentimento que está sentindo. O André acabou de dar para a gente uma ferramenta que vai fazer você tratar esse sentimento. Não é de fingir que ele não existe. Ele existe sim, está dentro de você. Vamos lá tratar, né? Vamos lá fazer a coisa oficial, a coisa acontecer de verdade na vida da gente. André, meu amigo, assim, você não sabe a gratidão que eu tenho por você, por ter me trazido, assim, Deus é tão bom que me trouxe esse negócio no momento certo. Eu era capaz de eu estar surtando se eu não tivesse começado lá em novembro, esse processo inteiro com você. Eu tenho uma gratidão tremenda por tudo. E eu te agradeço muito por estar nesse domingo à noite, que é um tempo que você podia estar aí com a sua família, ou lidando com alguma coisa do seu negócio, né? Porque isso é um negócio do André. FT também é o negócio dele. Ele tem um canal, ele tem um treinamento online sobre FT. Então dá uma olhadinha, começa a seguir o André, você que não está seguindo ainda. E você parar tudo isso que você está fazendo para ajudar aqui a minha turma, né? A minha audiência, essas pessoas, porque eu tenho um tanto zelo e tanto carinho. Você está fazendo isso pela minha família, né? Pela minha família online. E eu tenho uma gratidão imensa por você, por trazer tudo isso para eles, André. Eu que agradeço o convite, poder passar essa mensagem para mais pessoas, porque a minha missão é essa, é passar isso para mais pessoas. E quando você abre o seu canal para eu fazer isso, você está me ajudando na minha missão. Obrigado. Obrigada, pessoal. Amanhã, 7h30 da manhã, estaremos todos juntos de novo. Continuam as lives do desafio. E eu espero que essa noite seja uma noite de bom sono, de paz. Que você leve essa mensagem que você recebeu aqui para as pessoas que estão ao seu lado. E segue o conselho que o André deu logo no comecinho da live. Cara, não fica nos grupos que estão te fazendo mal. Não fica nos grupos que estão aí te trazendo. Cara, o que eu tô recebendo de vídeo fake, de coisa que não faz, o que você tá vendo que são histórias que não fazem o menor sentido. Vamos parar de repercutir essas coisas, de compartilhar sem saber se é verdadeiro ou não. Vamos relaxar, né? Quando eu falo de relaxar, não tô querendo dizer que você tá aí de boa, vai pensar que tá de férias, não tem nada a ver. Mas vamos parar de se pressionar por algo que você está construindo um futuro que você nem sabe se vai existir na sua vida, tá? Vamos fazer a coisa certa a partir de agora, vibrar no sentido certo. E, por favor, façam a FT. Vou deixar esse vídeo salvo aqui, essa live salva. Você vai poder voltar aqui durante 24 horas. Então, foi bom para você? Vai lá, chama o marido, volta e assiste essa live de novo, faz com o marido, faz com os meninos que estão em casa, faz com todo mundo, tá certo? André, meu filho, mais uma vez, muito obrigada, viu, de coração. Vocês se cuidem e a gente se vê amanhã. Beijo. Boa noite. Boa noite.